O Sebrae tem um novo portal. Busca inteligente, soluções personalizadas, tudo no mesmo ambiente. É isso. Acesse de onde você estiver. Fácil, simples, direto ao ponto. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. História do nosso encontro, sexto encontro dos observatórios sociais do Brasil aqui em Brasília, e eu não podia deixar de começar o nosso período sem falar em Brasília, 14 horas e 20 minutos. Marca registrada, né? Pessoal, uma boa tarde a todos, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Agora, abastecidos, preparados para mais uma tarde produtiva. Mais uma vez, fazemos questão de agradecer aos patrocinadores e apoiadores deste sexto Enos, sem os quais não teria sido possível este nosso encontro. Os co-realizadores ANAB, CFC, os patrocinadores Sebrae, com a cota ouro, Sindifisco Nacional, com a cota prata, FEComércio com a cota bronze. Também os apoiadores do evento SESI Paraná e também o Cifal. Daqui a pouquinho, então, teremos o início do quinto painel, tratando de um assunto fundamental, que é a corrupção. Vocês podem visualizar, eu estou muito bem acompanhado. Aqui ao meu lado, o senhor Valtoir Nunes, diretor-geral do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Estamos sendo auditados agora, nesse momento. Mas para explicar melhor essa história, eu passo a palavra para ele. Senhor Valtoir, receba os nossos aplausos, seja muito bem-vindo. Na verdade, essa minha manifestação será rápida, são 2 telas apenas. E é também para acordá-los um pouquinho depois do almoço, que dá assim, a gente almoça, fica um pouco mais relaxado, e para levantar a bola para a próxima palestra, que é o painel que ocorrerá em seguida, mas é bem rápido. A questão toda é a seguinte: nós estamos aqui nesse encontro, e tem uma pergunta interessante que foi feita ao longo dos outros painéis. Por que razão a gente está aqui, afinal? Por que nós saímos de casa? Por que nós estamos nesse evento? Por que nós estamos nesse movimento de mudança? Porque, no fundo, o mundo, e é isso que está acontecendo, está nas nossas mãos. O mundo, de fato, está nas nossas mãos e sempre esteve nas nossas mãos. Mas a gente, quando cuida das coisas do mundo, a gente pensa sobre a realidade que está hoje no país ou nos outros países, nós tendemos a relativizar as coisas do mundo. Quando nos falam que na África tem crianças morrendo de fome, a gente se choca com isso, mas relativiza. Não, é na África, eu estou na América. Daqui a um tempo que a gente precisa viver, a gente não consegue dormir com os problemas do mundo, senão nós temos que relativizar. Quando nos diz que na América Central, no Haiti, deu aquele terremoto, até hoje as crianças e famílias estão morando em barracas, em barracos, né, porque destruiu tudo. Até hoje aquele país não se levantou. Nós nos chocamos com isso, mas nós moramos na América do Sul. Quando nos falam da Colômbia, dos outros países que eventualmente enfrentam dificuldades, nós dizemos: não, mas eu estou no Brasil. Quando acontece, no Nordeste tem criança comendo calango, comendo cacto, sopa de papelão. Mas nós estamos na região sul. Aí quando lá no Rio Grande do Sul, no norte do estado, né, tem comunidades indígenas, caigangues, lá em Nonoai, que também tem problemas, a parte norte do estado é mais empobrecida, nós dizemos: mas eu moro em Porto Alegre. Mas lá em Porto Alegre, na Vila Maria Degolada, na Vila Cruzeiro do Sul, na Vila Tronco, as vilas que tem na cidade,
Também existe fome, existe pobreza. Não, mas eu moro no bairro Moinhos de Vento, moro no outro bairro. A gente, e não é uma crueldade humana, é uma qualidade humana de relativizar para poder viver. Então, quando a gente fala das coisas do mundo, a gente se choca, mas segue a vida. Agora, se nós pegássemos o mundo e comprimíssemos o mundo para 100 pessoas, mantendo as proporções do mundo, o mundo em que vivemos. Imaginem que essas 100 pessoas estão nesta sala aqui. Como é que ficaria esse mundo? Nós teríamos o seguinte entre nós aqui. Nós teríamos aqui 57 asiáticos, teríamos 21 europeus, 14 americanos e 8 africanos. A maioria do mundo asiática, por causa do Japão e da China, que puxam a estatística. O que mais? Nós teríamos entre nós 52 mulheres e 48 homens. Nós homens ficamos contentes com essa estatística. Está sobrando mulher, né? E para nossa sorte, os homens e as mulheres nos deixam governar, porque se elas quisessem, elas dominariam o mundo. Elas são maioria no planeta, maioria no Brasil, maioria no Rio Grande do Sul, maioria em Porto Alegre, né? E se elas quisessem, elas dominariam. A nossa vantagem é que elas não votam nelas, né? E deixam a gente, né? Fazem de conta, e elas são tão legais e que nós achamos que comandamos, quando na verdade elas comandam e a gente pensa que comanda. Mas a coisa vai começar a ficar ruim aqui. Vamos lá. Nós teríamos 70 não brancos e 30 brancos. Os amarelos ali, puxando a estatística. Nós teríamos entre nós 70 não católicos e 30 católicos. Os muçulmanos, os budistas, o Papa Francisco, quando coordena, quando guia, quando lidera os católicos, é 30% do planeta, e não, né, na religião católica, e olha lá. Que mais? Nós teríamos entre nós 6 pessoas detendo 59% de toda a riqueza. 6 pessoas. Que mais? Nós teríamos entre nós 80 pessoas que morariam em casas com padrão precário, em malocas, em favelas. Nós teríamos entre nós 70 analfabetos e 50 desnutridos no mundo. E o que é pior, uma só pessoa teria curso superior. Por que eu mostro esse negócio, afinal? Qual é a ideia de trazer isso para vocês? Porque no fundo, senhores, com todas as eventuais diferenças que temos, nós somos aquele um ali. É isso que nós somos. E nós, sendo esse um, temos o dever de mudar esse negócio. Porque se nós não fizermos nada, isso aqui vai ficar pior. Né? Não vai ficar igual daqui a 10 anos, vai ficar pior que isto. E isto não vai ser o Obama que vai mudar, não vai ser o Papa Francisco, não vai ser a Dilma, não vai ser o eventual governador do estado ou o prefeito sozinho. Nós temos que fazer isso. Então a mensagem que deixo para vocês é a seguinte: nós temos, opa, saiu a última tela ali, só mostra a última, por favor. Nós temos que fazer a mudança. Nós somos os agentes da mudança. E de tal sorte, vou passar aqui, só deixar, aí. Quando se considera o mundo assim comprimido, nós vimos, fica absurdamente aparente que nós temos que mexer nas coisas. Então a ideia que quero deixar para vocês, e que levem para suas cidades, é que nós temos que mudar esse país pelos nossos pequenos ambientes. Na esfera de influência. E os senhores já estão fazendo isso. Mas sintam-se motivados e desafiados a fazer isto. Né? Que esse evento e os demais que ocorrerão, e que tomara a Deus que sejam muitos, e isso se multiplique, além de 350 pessoas, nós temos que levar isso para 15 mil pessoas, 50 milhões de pessoas, atingir o mundo inteiro. Muitas pessoas que deveriam estar escutando isso aqui não estão aqui. Não tem problema. Nós vamos disseminar nas redes sociais, nós vamos contaminar as pessoas para a mudança. Então sintam-se motivados por essa diferença brutal que existe no planeta, porque nós somos muito privilegiados, todos nós. Ninguém mora em favela aqui nessa sala, ninguém é analfabeto nessa sala, ninguém passa fome nessa sala. Mas tem um monte de gente nesse instante em que eu estou falando que está morrendo de fome nesse país. Então nós temos que mudar esse comportamento e chamamos então a vocês
né? Seja lá do Tribunal de Contas, seja da organização social, não importa a organização, não importa se é Estado, se é privado, se é empresa, todos nós somos responsáveis por esse estado de coisas. E, portanto, provoco-os a refletir sobre isso, levem consigo esse desafio para mudar o mundo, então. Isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Desculpa, mas eu não poderia deixar de dar um abraço nesse homem, né? Neste grande homem, de quem eu sou fã, e eu sei que ele é também fã do nosso trabalho. E eu gostaria de pedir ao Inesito, que é o vice-presidente do Observatório do Brasil, venha entregar a ele um presente ao Valtuir. O Inesito também é um batalhador, que vocês não conhecem, fica na retaguarda, é o nosso vice-presidente. E eu quero muito agradecer, Valtuir, pelo seu apoio, pelas suas palavras e pelo belíssimo trabalho que você faz lá no Estado Gaúcho. Obrigado. Você também é gaúcho. O nosso mundo carece de bons exemplos e o Observatório Social está aí para ser seguido. Seguindo com os nossos trabalhos, vamos falar de um tema dos mais atuais, a corrupção. Sabendo que a tal corrupção começa nas pequenas atitudes erradas e que são toleradas pela sociedade, a rede USB trabalha com o movimento Área Livre de Corrupção, tendo lançado ontem à noite o Pacto pelo Brasil, sob a inspiração do Brás, o brasileiro. Também acompanhamos as recentes proposições do governo federal para inibir atos e punir corruptos. Mesmo assim, entendemos que ainda há muito por fazer para evitar que a pandemia da corrupção corroa os recursos públicos e a dignidade dos políticos e dos cidadãos. Por isso, realizaremos o painel 5 com o tema Leis que Previnem a Corrupção. Para fazer a mediação deste painel, apresentamos, e eu peço os aplausos para o advogado da BRW Advocacia, Dr. Ramon Bentivenha. Vice-presidente do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social de Londrina, um dos primeiros do Brasil, administrador, o senhor Márcio Oraguchi. Seja bem-vindo, representante do MCCE, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o advogado Dr. Marcelo Lavenere Machado. Lembramos que cada painelista terá no máximo 15 minutos para a sua apresentação. E ao final teremos 20 minutos para as perguntas e propostas de encaminhamentos e considerações finais. Ramon Prestes Bentivenha, sócio-gestor do escritório BRW Advocacia Social. É membro da Comissão Nacional de Controle Social dos Gastos Públicos, do Conselho Federal da OAB. Atuou como diretor de ONGs em Curitiba. É mestrando em Ciência Política. Também participou do programa de Fellow da Universidade de Harvard. Com vocês, com a palavra, o mediador Ramon Bentivenha. Antes de começar a introdução do tema, apresentar aqui também a Lorena, que compõe o painel. A Lorena ela é presidente do Observatório Social de Goiânia, secretária executiva da Comissão de Direito Tributário da OAB Goiás, e está lançando um livro aqui, vou aproveitar para fazer um jabá, que é justamente sobre a corrupção, trazendo em linguagem muito simples e muito interessante, e tem uma repercussão bem interessante, acho que a gente pode abordar com mais profundidade. Antes de passar a palavra para a Lorena, só para introduzir um pouquinho em relação ao tema proposto, projetos de lei, acho que vale a pena resgatar um pouco do que foi discutido no período da manhã. No período da manhã, a representante do Instituto Etos
comentou da lei da ficha limpa. A gente tem aqui o José Moroni, que está representando o MCCE, que fez uma das principais articulações, é um dos representantes, a gente vai conversar um pouco melhor sobre ele na sequência. Tivemos também a menção aqui em relação às iniciativas de lei popular que foram colocadas. E o que eu fiquei pensando ao ouvir as falas era justamente por que tem algumas leis que pegam e tem outras leis que não pegam. Em 2009, quando eu estive na Universidade de Harvard, a gente discutia o papel das instituições públicas. E basicamente o que a gente verificava lá? Tem leis que nascem mortas. Por quê? Porque basicamente elas já surgem descoladas da sociedade. Se a gente partir do pressuposto de que no mundo ocidental a gente tem todo o poder emanando do povo, e que, portanto, exerce ele indiretamente por representantes, mas detém o poder, uma lei que nasce descolada do povo já nasce sem nenhum tipo de respaldo social. E por isso ela, entre aspas, não pega. O que a gente quer trabalhar nesse painel aqui, com o relato de Londrina, os relatos dos projetos de lei, dos movimentos sociais, é justamente apresentar proposições que possam ser aplicadas. Proposições que não nascem em gabinetes. Proposições, na verdade, que são construídas pela sociedade civil, que está aqui representada por vocês. Então, sem me estender muito, até porque eu sei que depois do almoço a gente acaba ficando um pouquinho cansado, eu vou passar direto para a Lorena. Como eu comentei, a Lorena vai fazer uma apresentação de 15 minutos. Só retomando o currículo dela, ela é presidente do Observatório Social de Goiânia, secretária executiva da Comissão de Direito Tributário da OAB Goiás, pós-graduada em Direito Tributário e autora do livro que será mencionado e amanhã será sorteado, inclusive, exemplares para os participantes. Lorena. Tá ligado? Boa tarde a todos. Na verdade, eu vim com uma missão aqui, falar para vocês sobre lei, depois do almoço e sem deixá-los dormir. Então, acho que essa missão é um pouco complicada, mas eu tenho sorte, porque o café é bom, a chuva acabou e o Valtuir animou vocês. Então, acho que eu estou bem. Na verdade, o pessoal, a Rony me ligou e falou, a gente do observatório está querendo fazer uma proposta, 3 propostas de leis para que os observatórios regionais, né, dos municípios façam e tentem implementar nas câmaras essas propostas. Então, a gente vai estipular realmente 3 metas para que os observatórios façam. E é interessante que a gente falou um pouco sobre educação aqui, e o brasileiro hoje, ele é educado pela lei. Isso é muito ruim, porque aquilo que não é moral, aquilo que não é ético, mas se for legal, eu posso fazer. E por incrível que pareça, apesar da gente não ter uma educação sistematizada da cidadania, o que eu considero sim ruim, a gente está educando através de lei ao brasileiro a cuidar de si mesmo. Então eu coloco uma penalidade se ele joga um lixo na rua, eu coloco uma penalidade se ele desperdiça água, eu coloco uma penalidade para várias áreas da vida dele, que ele teria que saber como cidadão, para cuidar de si e do próximo. Então, de certa forma, a cultura de um país vem através da educação. E enquanto a gente não está educando essas pessoas vão se tornando líderes. E aí a gente tem que começar a fazer leis para explicar, por exemplo, o que a gente vai propor aqui. Então, a gente tem sugestões para os observatórios sociais para que implementem esses 3 projetos de leis, preferencialmente até o final de 2015, para que a gente possa, em 2016, que terá a campanha, respeitado o princípio da anterioridade das leis, começar com que essas leis sejam vigentes em 2017. Então, está aí uma missão propositiva para todos os observatórios sociais e depois a gente vai poder verificar como é que a gente vai fazer a logística disso. Primeiro assunto, nepotismo. Na verdade, o nepotismo, como vocês podem ver e todos sabem, nepotismo é quando se coloca parentes na administração pública. O nepotismo, ele não é totalmente vedado em lei. O que ele é vedado? Na Constituição Federal, através de princípios, que todo cargo público que se coloca como função tem que seguir os princípios. Impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e legalidade. Então, na verdade, é um pouco subjetivo a Constituição Federal. Mas aí veio o STF, numa decisão de uma ação direta de inconstitucionalidade, e aí eu estou falando de lei depois do almoço, hein, gente? Veio o STF e falou, olha,
o nepotismo, ele fere os princípios da legalidade, não, da legalidade porque não tem, né? Da moralidade, da impessoalidade, da eficiência e da isonomia. Eu diria que também feriu o princípio da publicidade, porque ninguém sai falando que colocou parente na administração pública. Eu acredito que não. Mas também não é lei. Daí veio um decreto em 2010 do presidente Lula e falou, olha, na esfera federal, ele nominou todas as autarquias, todos os organismos públicos e falou, é proibido o nepotismo, mas também a nível de esfera federal. O que acontece com os municípios? A gente sabe que se o Ministério Público for detectar parentes dos cargos dos administradores, a gente vai conseguir tirá-los. Mas não é lei ainda, eu preciso de um processo. A súmula vinculante, ela vale. Quando entrou com o processo, já vale para você, mas ela não é lei. Por isso que a gente está incentivando que os municípios façam essa lei. E é competência do município, é cabível ao município fazer esse tipo de legislação. O nepotismo cruzado, o que é? Eu me elejo como prefeito. Eu não posso colocar meu parente na minha administração. Então, eu negocio com um vereador para que ele coloque um parente X ali na Câmara Municipal. Isso acontece, pessoal? Acontece demais. Oi? Acontece. Acontece. Tem muito parente na administração pública de forma cruzada. De forma cruzada e indireta. Apesar de não poder, mas não existe uma lei que não desautorize e uma penalidade para isso. Eu preciso entrar com um processo para fazer com que isso saia. Por isso que tem um decreto na esfera federal falando sobre isso, porque a Constituição não veda, ela veda os princípios. E a súmula vinculante através do direito da justiça, não através da legalidade. Então, eu preciso vetar isso. E, de certa forma, a pessoa simplesmente poderia ser ética e moral e saber que não pode isso. Eu posso ter parentes competentes, mas a gente tem que tentar, assim como o observatório é partidário, não quer dizer que as pessoas politizadas elas não estarão isentas do seu interesse político. Mas a gente tem que lidar com todo. Né? Então, apesar do parente ser eficiente, vamos tentar vedar isso, porque isso é legal. Qual que é a proposta? Parentes em até 3º grau de vereador ou prefeito, eleito ou detentor de mandato, não pode assumir... Será que eu consigo ler ali? Não pode assumir cargo comissionado na administração municipal, incluindo-se a reciprocidade nos poderes legislativo e executivo. Só através de concurso. Concurso é possível. Porque daí é legal, daí eu não posso ter uma coisa inconstitucional. Pela lei, o concursado, e também é justo, o cara prestou concurso, ele estudou, ele merece estar no cargo lá. Só porque é parente, daí também a gente está sendo injusto com quem é competente, né? Daí a gente parte para outro trâmite também, né? Comissionado também não. Oi? Parente de comissionado. Eu acredito que também não. Aí a gente pode estruturar o projeto de lei. Qual que é a nossa proposta? A gente tem a intenção de tirar o cabide de emprego. O que é o cabide de emprego? É quando eu coloco pessoas em cargo de confiança, em cargo comissionado, porque são parentes. E a gente está tentando trazer a tecnicidade e a competência para a administração. Então, eu tenho que deixar o critério de parentesco para começar a olhar para esses outros critérios. E é igual eu falei, não quer dizer que meu parente não é competente, mas isso parte do que eu acho, né? E não do que é aquilo que é justo. Daí a gente parte para o concurso. O concurso é justo? É, porque a pessoa prestou um concurso legal, fez o concurso e tudo mais. A gente sabe aí de alguns concursos que são ruins, né? Mas também a gente não consegue vetar tudo. A proposta é essa. Lógico, passível de que todos vocês sugiram como a gente vai fazer esse formato de texto de lei. Porque é interessante que vocês participem também, porque a iniciativa é nossa. O outro assunto é licença para ocupar outro cargo no executivo. E aí a gente faz a famosa dança das cadeiras, né? A gente elege um vereador e esse vereador não assume o cargo de vereador. Ele assume o cargo de secretário. E aí, quando aquele cargo de secretário não serve mais para ele, ou se o suplente não está condizente com aquilo que aquele vereador deveria fazer, a gente tira o secretário, volta o vereador e tira o suplente. É uma dança das cadeiras. E a democracia é para a gente colocar no cargo quem é o melhor, o mais eleito, né? Quem teve mais votos, quem foi eleito pelo povo.
Então, é a gente vetar esse tipo de situação. Proposta. O vereador eleito não pode licenciar-se da vereança para ocupar cargo no Executivo Municipal. Eu achei até essa figura interessante, que é, diga ao povo que eu fico. Poxa vida, você disse isso desde quando você se candidatou. Então, por que você vai assumir outro cargo que não foi o cargo pelo qual eu quis que você fosse? A gente tem prerrogativas legais para estipular esse tipo de situação, tanto constitucionais como competência do município também. O que é interessante a gente fomentar, quando a gente fizer esse tipo de proposta, é fomentar para os nossos parlamentares que, quando ele vai colocar algum cargo de chefia, ele procure uma indicação técnica, apesar do cargo de confiança, mas uma indicação técnica e não política. Porque a gente vê pessoas assumindo, por exemplo, secretarias que não condizem em nada com a função, com o estudo, com a capacidade técnica da pessoa, e ela vai aprender aquilo durante o mandato dela. E o que acontece com a gente? O que acontece com aquela secretaria da qual ela foi incumbida de exercer? Então, a gente tira a parte política e tenta fomentar a parte técnica. Essa é a função da nossa proposta. Isso. Olha, eu concordo plenamente, mas nós somos municipais, né? Então, a nossa ideia é que os observatórios sociais, com aquele objetivo de município, a gente consiga e fomentar isso na mídia também. Porque a gente fomentando isso na mídia, a gente começa a partir para outras esferas. E aí a gente consegue atingir, talvez, a esfera federal. Mas o objetivo do Observatório Social hoje é trabalhar a esfera municipal. Por isso, a nossa ideia e a nossa tentativa de introduzir essas leis de competência municipal, que também são federais. Alguém falou comigo? Lorena, só se me permite, só um segundinho. Por favor. Eu vou pedir para o pessoal lembrar, na verdade, uma falha minha de não ter apresentado antes. A gente tem as folhas com as perguntas, com sugestões. Contribuições são bem importantes, até para não perder elas de externar só oralmente, para que a gente faça por escrito, e no final do painel, cada um dos representantes aqui vai poder comentar, para a gente poder registrar depois, inclusive numa carta formal, para levar isso para frente. Tá bom? Obrigado. Obrigado, mas isso quer dizer que falar sobre lei depois do almoço não está cansativo. O pessoal está querendo participar, isso é bom. O outro assunto. Esse assunto eu acho muito legal. Eu, particularmente, vou me empenhar bastante lá em Goiânia para que ele aconteça. O conhecimento dos candidatos. Como é que estão o conhecimento técnico dos nossos candidatos? A gente vê aí vereador falando que vai mudar o mundo, né? Coisas que não são da sua própria competência. E isso acontece em todas as esferas, mas a gente está falando da esfera municipal. Então, a proposta. O município deve oferecer um curso que aborde a importância da ética na administração pública, bem como as funções dos poderes legislativo e executivo, tanto para os funcionários quanto para os eleitos nas esferas legislativa e executiva. Na verdade, a gente coloca aí o plano diretor, as funções executivas, a lei orgânica municipal, o regimento interno da Câmara, porque a gente vê que muitos candidatos não sabem absolutamente nada do que vão fazer lá. E assim, a ideia era oferecer o curso para os candidatos, mas imagina o município pagar um curso para todos os candidatos. A gente poderia fomentar que os partidos fizessem isso para os seus próprios candidatos. Então, quando eleitos, a gente faz um curso para quem vai exercer a função. É uma ideia. Agora a gente pode trabalhar na ideia, não, eu acho que tem que ser para o candidato mesmo, antes dele subir lá. Então vamos ver, porque tem custo, tem onerosidade, e a obrigatoriedade de fazer o curso, eu acredito que não seja permissível na Constituição. Porque eu não posso obrigar necessariamente os partidos a fazerem isso. Mas antes de ingressar, aquela pessoa ela vai ingressar. O candidato não é certeza que ele vai ingressar. Então eu não tenho como forçá-lo a fazer. Mas o cara que foi eleito, ele vai ser um funcionário da prefeitura. Então, aí eu tenho como forçá-lo a fazer esse exercício. Então, acredito que a questão do candidato, eu não consiga fazer essa obrigatoriedade, porque ele ainda não é funcionário da prefeitura. Mas o cara que foi eleito e os funcionários que vão exercer,
eles podem sim, e eu acredito que devam fazer esse curso para saber, antes de começar a trabalhar, qual é a função dele, o que ele é permitido, o que não lhe é permitido e como ele vai trabalhar. A ideia é essa. E nós temos também permissivos constitucionais e a competência do município é cabível esse tipo de projeto de lei. Pessoal, são essas 3 propostas que a gente pode discutir sobre elas. É lógico que a gente tem vontade de legislar para a Câmara o tempo todo, mas eu acho que a gente pode tentar padronizar com os observatórios municipais para que a gente consiga pelo menos essas 3. Ah, vai acabar com a corrupção? Não. Mas a gente vai começar de pouquinho. E a educação, a questão de mostrar... É o que eu falei, o brasileiro ele se educa pela legislação. Então vamos tentar educar as pessoas, os nossos legisladores, que eles são líderes, eles são os nossos líderes. Então vamos educá-los dessa maneira, através de lei. E daqui a um tempo, eles não vão nem lembrar da lei, porque eles já serão assim. Então a ideia é essa. E, na verdade, eu queria falar para vocês, passar a mensagem que é um orgulho estar presidindo um observatório social. Acredito que todos vocês têm muito a contribuir. Continuem, eu sei que é muito difícil, mas continuem, porque acho que são vocês que são exemplo para a comunidade em que a gente vive. Muito obrigada. Excelente explanação. Passo a palavra agora para o Márcio. O Márcio ele é representante do Observatório Social de Londrina. Ele integra o Conselho Municipal de Transparência e Controle Social de Londrina, um dos primeiros do Brasil, o primeiro, né, se não me engano. Graduado em Administração de Empresas e graduando agora em Direito. Márcio. Obrigado. Bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, quero render aqui o abraço, né, do presidente do Observatório de Gestão Pública de Londrina e do Conselho de Transparência, Fábio Cavazotti, ao Water, que fraternalmente, né, encaminhou esse abraço para vocês, que te respeita e tem uma admiração muito grande por você. Em segundo plano, quero ao Water e a equipe toda dele, que está empenhada nesse projeto, que ontem ainda conversando com o Aguimário, que é do Observatório de Londrina, que nos acompanhou também, a cada ponto desse evento fica nítido e claro para nós que no checklist do projeto vocês não deixaram um item de fora, que é a excelência. Em cada ponto, em cada situação que nós presenciamos e participamos nesse projeto, nós vemos a excelência que vocês se preocuparam nesse evento. Então, parabéns a você, a Rony e a toda a equipe. Segundo plano, o terceiro plano, aliás, né? Segundo já foi. Quero aqui agradecer e parabenizar também a Lorena pela palestra e pelo livro. Grato pelo livro que você me deu. E já começo falando aqui exatamente o que ela escreveu para mim de dedicatória, né? Sempre vale a pena lutar pelo que se acredita. E é exatamente por isso que estamos aqui, porque nós acreditamos no ideal que nós estamos lutando. Sim, podemos ser talvez um trabalho de formiguinha frente a toda essa máquina gigante que é o Brasil. Porém, com certeza, esse trabalho de formiguinha vai minando, vai chegando, até que a gente pode realmente, não para nós, não somente para nós, mas para as gerações futuras, almejar um país muito melhor para se viver. Bom, eu estou aqui representando o Conselho de Transparência, Municipal de Transparência e Controle Social de Londrina, como já dito. Sou servidor na Prefeitura de Londrina e também partícipe do Observatório de Londrina. Não estou aqui representando o poder municipal, nem o prefeito Alexandre Lopes Quiref, que é o atual prefeito de Londrina, embora eu renda também a ele louros, né, pois ele tem fomentado e ajudado o Conselho, o Observatório, a muitos alcances de medidas, né, que foram tomadas, que serão tomadas ainda, conforme vocês vão ver no slide. Ontem o prefeito Napoleão de Blumenau, ao ele fazer a apresentação e as medidas que eles estão tomando, eu fiquei ali sentado no banco e olhando e pensando, poxa, parece que a gente está em uma sintonia perfeita, porque realmente muitas medidas estão ali paralelas, bem parecidas. Embora eu não tenha o garbo e elegância e eloquência dele, mas as medidas são as mesmas. Tá? Bom, aqui nós colocamos um slide de água, né? Que coisa, a gente já viu vários slides aqui com um símbolo da água, né?
que sempre se usa água, quando a gente olha nos portais de transparência, a água límpida, né, a água transparente é o símbolo que mais nós temos usado e visto aí nos portais, quando se quer fazer uma matéria sobre esse assunto. Então é só para a gente refletir. Bom, Londrina. Londrina é uma cidade aqui, pelo que eu percebi, tem muitos paranaenses aqui no evento, né? Estamos aqui em peso no evento, né? Paranaense, levante as mãos. Maravilha. Catarinenses? Corintianos? Não, corintianos deixa que o Sérgio Moro está cuidando dos corintianos. Não, estou brincando. Brincadeira. Não, eu gosto dos corintianos. Brincadeira. Então, Londrina, localizado no norte do estado do Paraná, mais ou menos 400 quilômetros da nossa capital, Curitiba. 520 mil habitantes, uma das 5 maiores cidades da região do sul do Brasil. Cidade nova, de 80 anos de idade apenas. Um orçamento anual da Prefeitura do Executivo, 1,2 bilhões aproximadamente. Algumas fotos aqui. Também não quero ser deselegante com o prefeito Napoleão. Tudo bem que vocês já fizeram um pacto informal aqui, de que o 7º Eno seja em Blumenau, concordo, mas que o 8º seja em Londrina então, tá bom? Ok? Fechado? Tem umas fotos aí para ver se eu convenço. Ó. Vamos lá. Então, antes de eu falar do conselho, eu tenho que falar como é que o conselho chegou a existir. Surgiu do nada? Não, infelizmente não foi por amor, foi pela dor que o conselho existiu lá em Londrina. Assim como o observatório também, né? Normalmente é pela dor, normalmente, né? Isso aqui é uma pequena linha do tempo da política londrinense. Em 2001, cassação do prefeito Antônio Bellinati. Isso aí deu voga no Brasil inteiro, cassado, desvio de milhões de uma empresa de telefonia em Londrina. Essa linha do tempo é importante. Nós colocamos porque é importante para ver o que tem de atípico Londrina, né? Em 2008, já 7 anos depois, o Ministério Público denunciou alguns vereadores da Câmara Municipal de Londrina pelo famoso mensalinho. Acho que eles ficaram com inveja do pessoal do mensalão e acabaram fazendo um mensalinho também para liberar ali projetos de leis, de zoneamento para os empresários e uma denúncia, culminou em cassação também de mandato de vereador preso, etc. Em 2009, um atípico 3º turno eleitoral. Por quê? Porque ocorreu final de 2008 o pleito eleitoral, para a gestão de 2009 a 2012 de prefeito, e o senhor Antônio Bellinati, cassado em 2001, se candidatou. E, para nossa grata e infeliz surpresa, ele ganhou. Mas antes dele assumir, aí sim as medidas populares, etc., revogaram, o TSE revogou o mandato dele, etc., e ele não assumiu. Então, no começo de 2009, Londrina começou 2009 sem prefeito, porque a gestão é 2009, 10, 11 e 12. Então começou sem prefeito, quer dizer, começou sem prefeito eleito, porque quem assumiu foi o presidente da Câmara. O presidente na época da Câmara que assumiu era o vereador Padre Roque. Em 2009 ainda foi criado o Observatório de Gestão Pública de Londrina. 2012, cassação do prefeito Barbosa Neto. Meu Deus do céu, essa cidade só tem cassação, por isso eu enfatizei que era importante essa linha do tempo. Em 2009 eu falei que começou o mandato com o Padre Roque, porque era o presidente da Câmara de Vereadores. E teve o 3º turno e quem ganhou foi o Barbosa Neto, inclusive com o apoio do Antônio Bellinati, que seja o cassado. Mas tudo bem. Foi cassado o Barbosa Neto, no final de 2012. Para acabar o ano de 2012, quem teve que assumir? O presidente da Câmara. Já tinha mudado o presidente, então Londrina foi agraciada religiosamente mais uma vez, porque aí o presidente da Câmara já não era mais o Padre Roque, era o vereador pastor Gerson Araújo. Então Londrina é abençoada, começou um mandato com padre e terminou com pastor. Ótimo, estamos abençoados. E no meio o Barbosa Neto que foi cassado. Tudo bem, não vou intitulá-lo. 2013, a criação do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social, esse que eu estou aqui representando. Cronograma de implantação desse conselho. Então, existiu em 2011 a Consocial Municipal, foi aprovada a proposta de criação do conselho. Em 2011, as 30 entidades se reuniram para sistematizar essa proposta de criação, como seria, etc. O projeto de lei foi encaminhado no final de 2012, quando exatamente da cassação do prefeito Barbosa Neto que eu falei, e aí o presidente da Câmara, pastor Gerson, sancionou essa lei, que é a lei que eu já vou mostrar aqui já, criando uma política municipal de transparência. Dentre dessas ações, a criação do Conselho de Transparência. Então, no final de 2012, em dezembro, a lei foi sancionada, a Lei Municipal 11.777. Em 2013, aí numa nova gestão, que é a gestão atual agora, né?
Conferência Municipal de Transparência e Controle Social, para quê? Para validar os atos, né? Para ver quem seriam os interessados, a compor o conselho, que a lei já tinha trazido quem participaria do conselho, são 20 vagas, depois vocês vão ver também quem participa do conselho. E início dos trabalhos do conselho, né? Em junho de 2013. Vamos lá. Então, como eu falei, em 2013 teve a conferência. O tema, no caso, foi acompanhamento e controle de gestão pública, a construção de um novo cidadão para uma nova sociedade. Esse foi o tema elencado pelo grupo de trabalho. Saíram 30 propostas aprovadas para que, nos 2 anos de mandato dos conselheiros, né, fossem fomentados, que os eixos foram transparência e eficiência na gestão pública, né, que é exatamente do tema central aqui do evento, né, a eficiência na gestão pública, engajamento e capacitação da sociedade para o exercício do controle social, prevenção e combate à corrupção. Feita a conferência, algumas fotos, foi uma grande conferência, 450 pessoas participaram das présias da conferência, tivemos eleição, etc., na maior tranquilidade. A lei que eu falei que disciplinou e organizou a política municipal de transparência, não digo organizou e disciplinou, né? Está disciplinando e organizando, porque nós sabemos que no órgão público não é up-down da noite para o dia, é um negócio realmente que é gradual, é trabalho de formiguinha mais uma vez. Embora eu seja servidor público de Londrina, e eu participo, a vaga a qual eu ocupo no conselho não é uma vaga minha, do Márcio, é uma vaga da prefeitura, que são 3 vagas para o poder municipal, das 20 que tem, 3 são para a prefeitura. Eu represento o executivo nesse conselho. Então, na verdade, eu sou um pouco rechaçado lá na prefeitura, porque quando eu ando por lá, a maioria deles que não participa, nós somos 9.500 servidores na prefeitura de Londrina, a maioria que não participa de classes assim, normalmente quando me vem passar pelos corredores, de uma forma, tirar uma com a minha cara, mais ou menos assim, dão um oi, doutor Transparência, o senhor está bem? Como é que tem para hoje? Falei, tem para hoje muitos pedidos de acesso à informação para vocês responderem. Enfim, então, por que esse conselho... Porque a gente fala que foi primórdio, né? Quem fala não somos nós, quem falou para nós foi a própria CGU, a Controladoria Geral da União. Nesses 2 anos, nós fizemos 3 eventos juntos lá em Londrina de capacitação, tanto para a sociedade quanto para os servidores, porque a maioria realmente não sabia o que era a lei de acesso à informação. Estou tocando a Paula aqui da CGU, estava por aqui, encontrei ela quem foi nossa palestrante lá em Londrina, em um dos cursos. A maioria deles, na hora que a gente fazia um pedido de informação, a primeira pergunta era, para que você quer isso? E essa é realmente uma das perguntas que não se pode fazer quando alguém faz um pedido de acesso à informação. Bom, enfim, a lei 11777, para nós foi um marco muito importante, porque ano que vem temos um outro pleito eleitoral para prefeito em Londrina. E o prefeito ele não pode simplesmente tirar ou anistiar esse conselho, enfim, evaporar esse conselho exatamente porque ele não foi criado nem por decreto, nem por portaria, nem por vontade de um líder apenas. Foi por um anseio de uma sociedade londrinense cansada daquela linha do tempo negativa e monstruosa que eu mostrei para vocês. Um parênteses aqui também, eu nem fizemos questão de colocar naquela linha do tempo, porque nós não achamos que eles seriam dignos ali de estar naquela linha. Mas naquelas investigações ali de 2001 a 2005, 3 nomes que eu não sei se vocês conhecem, mas estavam ali também na investigação. Um chama Alberto Youssef, outro chama José Janene e o outro se chama José Janene. Ah, sim, claro, o André Vargas, não poderia esquecer dele. Então, nós não achamos digno ter o nome deles ali, nós não colocamos na linha do tempo. Então a lei ela vem realmente a dar poder para o conselho, não que o prefeito tem que obedecer ao que o conselho manda, mas o prefeito ele tem que, no mínimo, exatamente as atribuições. É um conselho permanente, autônomo, de caráter consultivo, deliberativo, avaliador e fiscalizador da política municipal de transparência e controle social. Antes, para ver os salários, que já está na lei de transparência, né? Antes do conselho, antes das implementações, o pessoal era uma lista louca de nomes e salários no portal de transparência da prefeitura. Aliás, era uma lista para você não achar os nomes, inclusive, porque você não achava de jeito nenhum. Após outras implementações, hoje, quem quiser saber o quanto eu ganho, vai talvez até se solidarizar comigo, querer me dar algum dinheiro, mas pode entrar no portal de transparência, ter meu salário lá com meu nome. Bom, as atribuições, eu pensei algumas da lei aqui, para ficar bem objetivo.
Algumas competências do Conselho: elaborar e deliberar sobre políticas públicas, zelar pela garantia de acesso aos cidadãos dos dados e informações, fiscalizar o cumprimento de legislação, expedir para os órgãos públicos recomendações pertinentes ao desenvolvimento. Pensei algumas aqui só para não ficar cansativo, tem outras competências do Conselho. Composição do Conselho, eu coloquei alguns participantes aqui, então, Observatório de Gestão Pública, a OAB Subseção Londrina, a Câmara Municipal de Londrina, a Receita Federal, a Universidade Estadual de Londrina, a própria Prefeitura, entre outros órgãos. Esses órgãos compõem o Conselho de Transparência, ativamente reuniões ordinárias mensais. Os trabalhos, bom, alguns trabalhos envolvidos, o Código de Ética, além do regimento do Conselho, o Conselho também editou um Código de Ética, para realmente ser um conselho de não só transparência, mas um conselho exemplo para os outros conselhos que a cidade possui, porque tem muitos conselhos lá que só existem no nome, nem reuniões tem. Assim como nós vimos aqui em alguns slides hoje de manhã, no Conselho de Educação, merenda, algo assim, né, que tem conselhos que nem se reúnem direito, nem se conhecem, enfim. Reunião ao vivo, online, essas nossas reuniões são ao vivo, em streaming, como está sendo hoje aqui. Inclusive, já quero fazer aqui um agradecimento, uma parabenização à equipe de áudio e vídeo também, que minha querida mãe, que está a 9.700 quilômetros daqui no Japão, ela mandou parabéns para vocês, por vezes ela está assistindo vocês lá em perfeito áudio e vídeo. Parabéns. Então, recebimento e apuração de demandas. Meu tempo está esgotando, vou ser mais rápido. As demandas nós recebemos de funcionários da prefeitura, de conselheiros. Vou pensar uma demanda que nós, por exemplo, nós mandamos para o Ministério Público. Um vereador dessa atual legislatura chegou num órgão de trânsito lá da prefeitura e falou assim: olha, à luz do poder a mim investido como vereador e à luz da Lei de Acesso à Informação 12.527, quero acesso a todos os processos licitatórios de 2012 e 2013. Falou isso. O presidente do órgão falou: tudo bem, vamos lá, então vou te dar acesso. Levou ele no arquivo e falou: todos os processos estão aqui. Falou, aí ele não contente, falou: mas como é que eu vou pesquisar tudo isso? Ele falou: é o que eu tenho, é uma empresa pequena, não tem como eu digitalizar agora, nesse prazo que você está pedindo de 30 dias. São 2 anos de processo licitatório, é uma carga muito grande de arquivos. Ele não contente, foi para a briga de jornais, falando que estava negando informação, etc, etc, etc. Bom, vou para resumir a ópera, acabou que ele mandou um ofício com a seguinte frase para o prefeito: meu requerimento é de cópia capa a capa de todos os processos de 2012 e 2013. Bom, qualquer um dos senhores que recebesse um requerimento desse cópia capa a capa iria pensar: bom, ou eu dou acesso ou eu vou digitalizar. Não, eu não sei quem foi mais inconsequente, se quem pediu 2 anos de processos para fiscalizar, ou se quem me imprimiu esses 2 anos de processo, resultando em 82.450 cópias, que, claro, foi para a demanda do Conselho, por quê? Foi uma demanda de denúncia de mau uso do dinheiro público. Poxa, mas vocês imprimiram 80 mil? Aí um jornalista ainda da cidade até brincou falando: poxa, se ele ficar 4 anos no poder, 80 mil, ele tem que ler 52 páginas ao dia, inclusive aos domingos. Então, quer dizer, pedidos desarrazoados, medidas desarrazoadas. Foi para o Conselho mandar para o Ministério Público para responsabilização mau uso do dinheiro público, que resultou em R$ 6.500 as impressões. Avanços. Site oficial do município, portal de transparência, não está ainda perfeito, porque na minha visão e na visão dos conselheiros, perfeito para nós são Open Governance, Open Date, né? Dados abertos, governo aberto, e ainda é muito duro de você achar alguns dados na prefeitura, mas, como eu falei, eu rendo os louros ao prefeito, que já melhorou muito. Assinatura do Brasil Transparente com a CGU foi mais um marco para nós muito importante. Realização da Semana Municipal de Transparência junto à CGU também no dia 9 de dezembro do ano passado, no Dia Internacional da Anticorrupção. Um evento grande também para capacitação, assinatura de termos, enfim. Sala de licitações transparente. Ou o Blumenau nos copiou, ou nós copiamos o Blumenau, ou os dois fizeram ao mesmo tempo, mas nós também temos a nossa sala ao vivo de licitações, com microfone, com câmera. Então, vou até mostrar uma telinha para vocês aqui daqui a pouco da sala. Sistema de processo eletrônico SEI
Isso aqui foi, aí que o prefeito se tocou, falou, poxa, mas que imprimiram 80 e poucas mil folhas para responder esse vereador, então estamos adotando o sistema 6, Sistema Eletrônico de Informações, sistema esse totalmente digital, cedido gratuitamente aos municípios e órgãos aí pelo Tribunal Regional Federal 4ª Região. Esse sistema está em implantação em Londrina. Sistema do SEBRAE, e CIGEOR, que é um sistema de projetos, todos os projetos estão transparentes agora no site da Prefeitura, os seus responsáveis, os seus diretores de ações, onde está parado, tem o ramal da pessoa. Então, isso são medidas de transparência. Esse aqui é o site das licitações. É uma agenda que foi criada, né, tem os dias, então tem os pregões, tem lá o objeto, o número do processo, e no dia abre-se um link ali, acessa e verifica a licitação ali online. Brasil Transparente, como motivação para acabar, junto com o meu tempo aqui, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Foi falado aqui pelo pároco ontem, foi falado depois pelo senhor Brás, sobre nós sermos sal lá fora na terra, nós fazemos a diferença. Eu entendo que nós já estamos fazendo a diferença somente pelo fato de estarmos aqui. Porém, nós já sabemos, somente estar aqui não é tudo. Talvez quando nós formos sair daqui dessa sala, ao virarmos as costas aqui para esse púlpito, temos que imaginar ali naquele painel, ali um painel imaginário, falando, o 6º Enos começa agora. Obrigado. Agradecendo a fala do Márcio, mostrando que a partir da crise podemos ter inúmeras oportunidades de avanço. Queria agradecer também uma informação que chegou aqui da assessoria, que é bem pontuada pelo Márcio, da transmissão. A gente tem algo em torno de 1.350 pessoas acompanhando o evento. Uma salva de palmas pela organização. Na sequência, passo a palavra aqui para o José Antônio Moroni. O José Antônio Moroni veio representando o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o MCCE, que é o movimento responsável pela Lei da Ficha Limpa e que está com novos projetos. José Antônio Moroni é graduado em Filosofia, mestre em História, coordenador da Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma Política e integrante do INESC. Boa tarde. Dificuldade de falar nesses lugares assim. Então, se eu de repente derrubar aqui o copo, vocês não levam a sério, né? Bom, agradecer ao convite que foi feito ao MCCE para a gente estar aqui presente. E tanto o MCCE como a própria coalizão pela reforma política democrática e eleições limpas, nós temos uma leitura a respeito da questão da corrupção que tem muito a ver e tudo a ver com o nosso sistema político, né? Porque a corrupção ela só se dá no âmbito ou de quem tem poder, seja o micropoder ou o macropoder. Ela só se estabelece se você tem poder. O poder de corromper, ou, inclusive, o poder de ser corrompido. Né? Então, nós estamos, quando tratamos da questão da corrupção, nós estamos tratando de relações de poder. Né? E, tratando do Brasil, a nossa luta hoje, depois de toda a questão do ficha limpa e da outra lei de iniciativa popular, que é a lei contra a compra de voto, é agora a iniciativa popular pela reforma política democrática e eleições limpas. Né? Que leitura nós temos em relação ao nosso sistema político? Nós temos um sistema político que basicamente ele todo ele alicerçado no poder da representação. Ele é alicerçado no poder da representação. Portanto, o poder, como a Constituição diz, que ela emana do povo e que pode exercer de maneira direta ou indireta, é meia verdade. Que praticamente o único mecanismo que nós temos para exercício do poder, para esse poder que emana do povo, é o processo eleitoral. Ora, não é só no Brasil, mas em todo o mundo, só esse mecanismo de expressão da soberania popular está sendo questionado. Em todos, independente da cultura do país, né, da cultura política. Tem um consenso mundial
que nós precisamos avançar nos processos democráticos. Que numa sociedade tão complexa como a nossa, você só ter praticamente uma expressão da soberania popular através do voto é muito limitado, né? Então, nós precisamos criar um sistema político que combine a questão do poder da representação, mas também com os instrumentos de democracia direta, de participação direta da população, para que realmente o poder emane do povo, que possa exercer de maneira direta ou indireta. No nosso caso, no Brasil, essa questão da representação, do poder da representação é tão enraizada, é tão cristalizada, que, por exemplo, nós não temos o poder de revogar mandatos. Mas se aquele representante está lá porque emana do meu poder, eu não tenho poder de retirar. Eu não posso dizer, você não me representa mais. Então, nós não temos poder de revogar mandato. Isso que muitos países, inclusive países da Europa, países africanos, já têm isso. Estabelece um período de mandato, a partir desse outro período você tem o poder de revogar mandatos, e aí tem várias formas de fazer isso, né? Então, isso é um pouco a expressão do nosso sistema político, do qual o povo só é chamado para votar e ponto. E a nossa luta é justamente para alargar essa participação, né? Que realmente a gente tenha outros processos democráticos, né? Mas, para isso, nós precisamos avançar que a gente chama na nossa institucionalidade. E o que nós identificamos como um dos grandes problemas do nosso sistema político? Primeiro, que ele não é alicerçado na soberania popular, porque nós temos poucos mecanismos de expressão dessa soberania. Segundo, se ele não é alicerçado na soberania popular, ele está alicerçado aonde? No poder econômico, que passa pela questão do sistema de financiamento das eleições e dos partidos políticos. Então, se a gente quer entrar na questão realmente da corrupção, do combate à corrupção, não se explica só por isso. Não é que estou dizendo, não é só isso, resolver isso, não é só isso. Mas um dos fatores essenciais que estrutura o processo de corrupção no Brasil tem a ver com o financiamento das campanhas e dos partidos pelas empresas. E a influência do poder econômico não se dá só no momento eleitoral. Se dá principalmente, por exemplo, depois na definição das próprias políticas públicas. Então, é um poder que ele vai corroendo o processo democrático. E ele vai corroendo, inclusive, a própria questão da representação. Um parlamentar, para ele se eleger, ele precisa ter tanto milhões. Se ele tiver um conflito numa votação, num projeto de lei no parlamento, que quem financia diz, meu interesse é esse, e a sua base diz, meu interesse é aquele, com quem que ele vai ficar? Sendo que o peso da questão do dinheiro na definição de quem ganha é grande. 387 deputados que foram eleitos na última legislatura foram os que tiveram as campanhas mais ricas. Então, o poder econômico que está definindo o resultado das eleições. Além de provocar a questão da corrupção, tem um problema democrático. Porque um processo eleitoral onde quem está disputando não tem minimamente as mesmas condições de fazer com que as suas propostas e as suas ideias cheguem em todos os rincões, não é democrático. Ora, se eu tenho para contratar a melhor equipe para fazer propaganda de TV, de rádio, fazer aquelas coisas lindas e maravilhosas, e outro tem um celular para fazer, nós temos um problema democrático aí, né, que a disputa não está em pé de igualdade. Então, a questão do financiamento tem relação à corrupção e tem relação à questão democrática, né?
Uma outra leitura, então, primeira leitura que a gente faz, que nós precisamos enfrentar numa reforma do sistema político, é essa questão do financiamento. Segundo, é a questão da subrepresentação de determinados segmentos nos espaços de poder. O nosso parlamento, pegar aqui a Câmara Federal, nós não temos 10%, agora na última eleição chegou a 10 e pouco por cento de representação das mulheres. Nós não temos nenhuma representação dos povos indígenas. Nenhuma. Então nós temos um parlamento que é basicamente masculino e de homens brancos. Então é um parlamento masculino, branco, que a gente fala de proprietários. Quem tem dinheiro para bancar sua campanha, ou teve alguém que bancou. Isso em termos, se a gente olhar o parlamento, na teoria política, é para ser a representação do povo, a representação popular, não vamos nos espantar se o povo olhar para aquela casa e dizer, eu não me sinto representado aqui. Então nós temos que ter um parlamento mais plural. Então nós temos que enfrentar essa questão da subrepresentação. A terceiro eixo, que estrutura o nosso debate sobre a reforma do sistema político, é justamente os instrumentos de democracia direta que nós temos. A nossa Constituição ele criou 3 instrumentos: plebiscito, referendo e iniciativa popular. 3 instrumentos. Qual que é o problema? Né? Não vou entrar no detalhe se são poucos, poderia ter criado outros, mas só pegar esse exemplo. Quem tem o poder de convocar plebiscito e referendo é o parlamento. Então é instrumento da democracia direta, em tese, do que só quem pode convocar é o próprio parlamento. Nós não temos o poder de convocar plebiscito e referendo. Tá? Quem elabora, o parlamento convoca no momento que ele quer, sobre o que ele quer. A única questão que é obrigado a ter plebiscito é desmembramento de estados e municípios. Plebiscito ou referendo, plebiscito. Né? Não tem mais nenhuma outra questão. Quer dizer, fica a cargo do poder da representação dizer se nós podemos usar ou não o instrumento da democracia direta. Ora, se é um instrumento da democracia direta, teria que estar na mão da população. Então, o poder de convocação também deveria estar a população poder convocar plebiscito e referendo. Então, o parlamento convoca no momento que ele quer, sobre o que ele quer, e só as frentes parlamentares podem fazer as campanhas. Isso que de maneira muito errada se chama programa de rádio e televisão gratuita, campanha gratuita, porque não é gratuita, nós pagamos. Mas as emissoras de rádio e TV, elas abatem do que elas têm que pagar de impostos esse tempo que é usado para as campanhas. Tanto o horário eleitoral, como a questão durante as eleições, como esses programas que os partidos têm durante o ano. Então não é gratuito. Pode ser gratuito para alguns, mas para nós não é, porque nós estamos pagando. Né? Então, só quem pode fazer a campanha são frentes parlamentares. Então é o mesmo sistema, a mesma lógica da representação, do qual o povo só é chamado para votar, nos instrumentos da democracia direta, como plebiscito e referendo. Então a gente precisa mudar essa lógica. No que trata da iniciativa popular, que é basicamente o direito que nós temos de propor leis ao nosso parlamento. Isso se chama iniciativa popular. No caso federal, alguns municípios, principalmente municípios, avançaram um pouco mais nessa questão. Né? Mas no caso federal, nós precisamos ter 1,5 milhão de assinaturas, que nós vamos estar passando aqui para coletar assinatura para a iniciativa popular. Né? 1,5 milhão de assinaturas, para poder dar entrada no nosso parlamento de uma proposta de lei de iniciativa popular. Para nós exercer o nosso direito de apresentar uma proposta de lei, nós precisamos ter 1,5 milhão de assinaturas. Numa burocracia relativamente grande.
né? Entra no parlamento, você não tem um rito próprio para a votação da iniciativa popular. A primeira lei de iniciativa popular levou 13 anos para ser votada. 13. Que criava o Fundo Nacional da Moradia Popular. 13 anos. E entrou uma coisa e saiu outra. Entrou uma coisa e saiu outra. Então não tem um rito próprio. Sobre a questão do número de 1,5 milhão de assinaturas, a gente pode dizer, não, mas perto de um país diante de 200 milhões de pessoas é pouco, né? Mas se a gente for comparar, por exemplo, o número necessário de assinaturas para criar um partido político, nós precisamos ter 3 vezes mais. Para você criar um partido político, você precisa em torno de 450 mil assinaturas. E a partir do momento que tu cria, tu tem acesso ao fundo partidário, a televisão, entre aspas, horário gratuito, etc, etc. Então, a gente precisa, para exercer o nosso direito de apresentar uma proposta de lei no nosso parlamento, nós precisamos ter a força política da criação de 3 partidos políticos. Tem uma conta que não fecha nessa história. Não fecha. Né? Então, naquilo que o professor Fábio Comparato diz que nós temos uma democracia sem povo. Então, precisamos colocar povo nessa democracia. Precisamos colocar povo. Diante disso, qual que é a proposta que a coalizão elaborou da iniciativa popular? Que é uma continuidade do Ficha Limpa. Né? Proibição do financiamento por empresas e a criação do financiamento democrático, com a possibilidade de contribuição de pessoa física até R$ 700 e recursos públicos. Quando a gente fala em recursos públicos, a primeira coisa que a gente diz, mas vamos dar mais dinheiro para isso aí? Né? O problema é que quem está financiando isso aí é dinheiro público. É dinheiro público, é nosso dinheiro que está financiando isso aí. Um cálculo que nós fizemos há 2 anos atrás, quanto que precisaria por eleitor e por eleitora para ter um financiamento público? Nós chegamos ao cálculo de R$ 3,50. Tá? Que nós não podemos também pensar financiamento democrático no patamar dos gastos que nós temos hoje nas campanhas. Que não dá. É completamente fora da casinha. Então, tu também tem que ter um instrumento de baratear as campanhas. Né? No que trata da questão do voto, a defesa do voto proporcional com alternância de sexo. Né? E no que trata da questão da democracia direta, eu acho que tem nas duas questões do financiamento e do sistema eleitoral, é uma lei nacional e não tem como impactar no município, que é a maioria dos casos do observatório. Né? Mas no que trata da democracia, do fortalecimento da participação popular, eu acho que tem algumas coisas que nós podemos adaptar para os municípios. Por exemplo, a iniciativa popular, ela não pode apresentar a proposta de emenda constitucional. Então, o que está a constitucionalidade? Por exemplo, o poder de convocação de plebiscito e referendo, nós não podemos propor uma mudança via iniciativa popular, né? Porque é PEC. Mas o que a gente fez? Nós elencamos um conjunto de questões que nós falamos assim, ó, essas questões só podem ser decididas através dos instrumentos de democracia direta. Que questões são essas? Desde as grandes obras, os grandes eventos. Pegar um exemplo, a Copa do Mundo. Não vou entrar aqui se é a favor ou não. Mas quem decidiu trazer um evento daquele tamanho para o Brasil? Que impactou um monte de coisa. O conjunto de hidrelétricas na Amazônia. Eu não estou entrando no detalhe se a gente é a favor ou não. Mas assim, quem que decidiu sobre isso? Quem que decidiu? Né? E são obras, por exemplo, da Amazônia que vai impactar não só as nossas vidas, mas vidas futuras. E nós não participamos dessa decisão. Nós não participamos. Nem o parlamento participa.
né? Então, essa questão, além de privatizações e tal... Moroni, se me permite, só desculpa, por conta do avançar da hora, se a gente puder encaminhar para as considerações. Agradeço, desculpa. Já vou terminar. Né? E outra questão que nós colocamos, que eu acho que pode ter uma repercussão nos municípios, além de elencar algumas questões que só podem ser decididas através dos instrumentos da participação da democracia direta, por exemplo, os salários dos vereadores, prefeitos, secretários e vereadores. Por que nós não podemos fazer um plebiscito a cada 4 anos? Pode ser casado, como é feito na Suíça. A Suíça, às vezes, tem plebiscito sobre 20, 25 questões. Né? Estados Unidos também. Sobre o salário dos vereadores. Por que não é nós que definimos o salário deles? E nós podemos ter instrumento para isso. Né? Então, acho que pode ser alguma, por exemplo, nessa questão da democracia direta, que pode ter repercussão, não depende de uma lei federal, pode ter repercussão nos municípios. E no projeto de iniciativa popular está previsto isso que você levantou, de um político é eleito para uma coisa, para um mandato, e sai para ser secretário, etc. Na nossa proposta, ele tem que renunciar ao seu mandato. Feito, obrigado e desculpe ter passado o tempo. Sempre bom ouvir da importância de criar um clima político no Brasil para a gente conseguir avançar dentro das iniciativas populares e das leis nos municípios. Prezados, dado o avançar da hora, eu fui orientado pela coordenação aqui para que a gente encaminhasse algumas perguntas para os palestrantes. Eles farão as considerações finais, já apresentando propostas concretas e comentando brevemente cada uma delas. Eles não vão especificar cada uma das perguntas por conta do tempo. Entretanto, será comentado, terá um período aí de, vamos colocar 2 minutos, pode ser? Para cada um, para que a gente possa fazer as considerações finais e os comentários para o que chegou aqui. Quer começar, Lorena? Bom, na verdade eu vou ler rapidamente a súmula vinculante número 13, que satisfaz algumas perguntas que foram feitas a respeito do que é nepotismo, se parente tal pode, se secretário pode, se vice-prefeito pode. O que a súmula vinculante diz? O que é nepotismo? Né? A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Mas o que é a súmula vinculante? E aí eu volto para a questão da gente ter que regulamentar essa lei. A súmula vinculante, ela diz que quando chega um processo no judiciário, todos os juízes devem definir daquela forma, mas isso não é lei. A lei não diz exatamente quais são os cargos que podem, quais são os cargos que não podem. Então, a nossa sugestão é que nós, através da possibilidade do artigo 29 da Constituição Federal, que diz que o município, via lei orgânica, pode falar sobre a incompatibilidade dentro do município, dos cargos, a gente defina quais são os cargos que eu posso direcionar aos parentes ou não e o que é reciprocidade recíproca. Tá fazendo barulho? Melhorou? Não. Bom, já foi 30 segundos aí, 60, não sei. Mas só para completar, na verdade, então, essa questão a gente vai definir mesmo. Algumas pessoas me falaram que nos seus municípios, em parceria com algumas faculdades, já fornecem esses cursos para os candidatos. Mas a ideia não é... Tá ruim, né? Deixa eu chegar para lá, então. A ideia não é fazer com que isso seja optativo quando eleito. Por isso que eu falei, quando a pessoa é candidata, ela tem a possibilidade de fazer o curso.
ela tem a possibilidade de fazer o curso, mas fica à mercê novamente do candidato interessado. E eu não posso obrigar isso mediante lei. O que eu posso obrigar mediante lei? Quando o cara é eleito, porque daí ele é funcionário meu. Ok? Então, essas pessoas que sugeriram que já tem apoio com as faculdades, inclusive Londrina parece que já tem um termo de cooperação com os candidatos, mas vai ficar à mercê de quem quer. E quando eu vou votar em alguém, sejamos honestos conosco. A gente olha quem fez um curso para vereança, a gente não olha, né? Então, a gente tendo a certeza de que quando ele for eleito, ele vai estar lá, ele vai ter feito esse curso, vai ser ok. Para concluir, como questão propositiva, a Rony me disse que enviou para a OAB Nacional as nossas propostas para que eles analisem, inclusive, a questão de compatibilidade com a legislação da Constituição. Eu conversei com o Ramon, a gente colocou uma meta de 1 mês e meio para a gente elaborar a questão dessa compatibilidade. Enquanto isso, vão colocando suas sugestões desses 3 assuntos, porque a gente gostaria de legislar o tempo todo, né? Mas vamos colocar propostas sobre esse assunto para que a gente possa construir uma proposta de lei padrão, para que todos os observatórios sociais se empenhem em conseguir com que essa lei seja aprovada na nossa Câmara, ok? Então, pessoal, considerações finais, muito obrigada. Eu queria só ressaltar que alguns de vocês que são funcionários e colaboram como TCM, TCU e etc., vocês falaram, eu fico emocionado de estar aqui porque tem tantos voluntários e eu me sinto meio emocionado porque eu sou pago para estar aqui. Então, eu vou dizer para vocês, olha só, nós somos voluntários, mas a gente quer incentivar vocês a fazer um bom trabalho. Que a gente quer dizer para vocês que vocês podem contar com a gente e que vocês são extremamente necessários, porque precisa, sim, de pessoas olhando 24 horas para esse aspecto, e nós, como voluntários, não tem. E para aqueles que pensam na questão do voluntariado, pessoal, o nosso destino, o nosso tempo é a gente que faz. Então, nós estamos aqui, a maioria voluntários, sim, para dizer para você que contribuir com a sociedade basta querer. Obrigada. Excelente. Passo a palavra para o Márcio. Bom, como considerações finais, e já só respondendo uma pergunta que foi me passada aqui, acho que é de suma importância eu esclarecer essa situação aqui. Foi perguntado pela Elza Martelli Xavier, a pergunta é um pouco longa, mas eu vou traduzi-la aqui, resumir a pergunta. Ela está perguntando qual é a minha função no Conselho. Até foi falado que eu era vice-presidente, mas foi errôneo, talvez. Eu sou secretário executivo do Conselho de Transparência, assento numa cadeira nesse conselho que pertence à prefeitura, e eu sou representante da prefeitura nesse conselho. Então ela perguntou, que uma das funções, ela indicou e perguntou, né, que uma das funções do observatório é fiscalizar o órgão municipal. Ou seja, como que eu posso, eu particularmente, Márcio, ser do observatório e ao mesmo tempo participar como servidor municipal? Não seria o fiscalizador junto com o fiscalizado? Por uma lógica até de um princípio jurídico de suspeição, sim, concordo com você. Por isso, exatamente para evitar qualquer contaminação, vamos colocar esse termo, de investigação, de apuração do observatório, a minha função no observatório em relação à prefeitura é exatamente de staff, e não de puramente alguém que está lá envolvido nas fiscalizações de contrato, etc. Eu sirvo como staff para o conselho, para o observatório, em uma interlocução com a prefeitura. E no Conselho de Transparência eu sou secretário executivo, ou seja, site do conselho, informações do site, atas, eventos, isso daí está a meu encargo de fazer, né, acontecer junto com a equipe. Então eu concordo com a pergunta, sim, mas ela até falou, se não seria necessário então eu pedir para sair, talvez, do observatório, por eu ser servidor? Depende da visão. Talvez se tivessem muito mais servidores envolvidos no observatório, a relação não seria como tem lá na Prefeitura de Londrina. Eu vou falar como é a relação na Prefeitura de Londrina. Lá, quando a Prefeitura de Londrina, alguém fala assim, chegou um pedido de informação aqui do observatório. Sabe quem despacha esse pedido normalmente? É até risco para mim falar enquanto servidor isso agora, né? É o secretário de gestão. Sabe por quê? Tamanho medo dos servidores de canetar lá e responder o negócio. Fala, mas vocês estão com medo do quê? É só cumprir a lei, princípio da legalidade. Se está errado, mostre. Se está certo, mostre também.
Então tem que ir para o gabinete do secretário para ele dar um despacho. Por isso que eu digo, talvez tivesse mais servidores ainda envolvidos no observatório, talvez os trabalhos dos observatórios seriam ainda mais a contento, muito mais fáceis. Até hoje, na hora do almoço, falando com o Dr. Paulo, não conhecia ele na mesa, e ele falou, você é o próximo painelista, junto com a equipe? Sim, sou. Então ele falou, nossa, mas eu estou com um problema em Itu, rapaz. Eu falei, qual é o problema que o senhor está? O senhor quer dizer que eu mando um pedido de informação lá do nosso órgão, tal, lá, eu mando o pedido, mandei, eles respondem lá depois de um tempo, aí eu vou mandar outro pedido, eles pedem para eu fazer toda a documentação do observatório novamente. Eu falei, mas peraí, já não foi feito uma vez no cadastro do sistema, não ficou? Mas eles pedem todas as vezes, ou seja, isso fica de exemplo que mostra, quando tem maior interatividade entre o órgão, né, fiscalizado e o observatório, não que isso vai estar, de certa forma, servindo de motivo para cobertar alguma coisa, de forma alguma. Ao contrário, sempre entendo que quanto mais amistosa e cordial a relação, mais fácil os avanços, até porque os interessados são todos. Espero ter respondido. Qualquer dúvida, estou à disposição, Prefeitura de Londrina e Conselho de Transparência, e no site tem todas as informações lá a respeito do Conselho, dos trabalhos e das reuniões. Ok, muito obrigado. Excelente. Passo a palavra aqui para o José Antônio Moroni. Só tentando não responder, mas assim, das questões levantadas, uma diz que já tem PEC no parlamento sobre a questão da revogação de mandatos, né? Tem várias, desde da década de 90, mas nunca sequer foi instalada uma comissão para analisar as PECs, né? Então, com certeza eles não têm interesse nenhuma de fazer isso, a não ser que tenha muita pressão popular. A outra diz da questão do parlamentarismo, se não teria mais democracia, né? Isso daria vários debates, vários seminários, né? Mas independente se é presidencialismo, parlamentarismo, monarquia, seja o que for, seja qual for o nosso sistema de governo, com esse sistema político não dá. Com essas mazelas que nós temos, se a gente fizer o parlamentarismo, vai continuar a mesma coisa. Então, acho que a questão não está tanto de qual é o nosso sistema de governo, né? Mas é o nosso sistema político, a forma como é financiada hoje a ação política e a forma como é escolhida os nossos representantes, né? Como vai me sobrar um tempinho, eu vou fazer a propaganda da coleta de assinatura, né? Nós estamos aos moldes do Ficha Limpa, coletando 1,5 milhão de assinaturas. A Luísa, dá um oi assim, ela está passando os formulários para quem quiser assinar. Se não tiver o título de eleitor e coisa, deixa em branco, mas o nome, tanto o seu como o da mãe, tem que estar completo, não pode ter a abreviatura, né? Para a gente estar conseguindo, até início de abril agora, ter 1,5 milhão de assinaturas para dar entrada no parlamento, né? A gente sabe que a conjuntura e o que está sendo discutido lá na Comissão Especial da Reforma Política vai na contramão do que nós, enquanto movimentos da sociedade civil, estamos querendo. Na verdade, o que está sendo proposto lá radicaliza tudo aquilo que nós identificamos como as mazelas do nosso sistema político. Então, nós temos que ser rápidos se nós quisermos estar incidindo nessa pauta no parlamento. E obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Excelente. Agradeço a participação de todos os panelistas e coloco uma proposição, já que o objetivo da uma comissão nacional que reúna representantes da CGU, dos tribunais de contas, dos advogados que estejam interessados, representantes que estejam dispostos a analisar esses projetos de lei, para que a gente possa formular um banco de boas práticas. Eu acho que isso pode assessorar não só para reunir as boas iniciativas, mas também para efetivar um assessoramento, enfim, na implementação. Fica então a proposição. Agradeço o espaço, especialmente na figura da Rony, do Ater e de todos os demais membros do Observatório Social, pela oportunidade. E dou por encerrado o painel. Obrigado. Agradecemos aos integrantes desse painel por seu interesse e disposição em estar conosco, levantando questões tão importantes para o trabalho dos observatórios sociais diante dos temas
que tratam da corrupção. Nosso agradecimento especial ao Ramon Bentivenha, nosso mediador, também a doutora Lorena Silvério Pereira Mendonça, também ao Márcio Oraguchi e ao senhor José Antônio Moroni, integrantes desse nosso quinto painel. Da gente nos dá tudo de graça pra viver. Sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar. Somos os herdeiros do futuro e pra esse futuro ser feliz vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. A vida é uma grande amiga da gente, nos dá tudo de graça pra viver. Sol e céu, luz e ar, rios e pontes, terra e mar. Somos os herdeiros do futuro e pra esse futuro ser feliz vamos ter que cuidar bem desse país. 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 A vida é uma grande amiga da gente. ANAB. Faça parte você também desta grande família.